Eu tenho aqui agora uma tabela onde a minha variável ela está organizada por intervalos de classe. O que é isso daí? Então, eu peguei 26 pessoas e fiz a verificação da altura dessas pessoas, tudo bem? Como a altura varia demais, se eu fosse colocar a resposta para cada uma das 26 pessoas, eu podia ter 26 linhas, tá? Não é isso que eu quero. Então, eu subdividi aqui as alturas em intervalos de classe, tá bom? Então, na minha primeira classe aqui, o meu primeiro intervalo vai de 1,55 a 1,57, assim como, por exemplo, o meu quinto intervalo, aqui a gente chama de ordem, porque os intervalos são colocados em ordem crescente, tá? Eu teria quem tem altura entre 1,63 e 1,65. Importante observar o seguinte, o 1,63 ele faz parte desse intervalo, por quê? Porque essa barrinha aqui vertical está do lado do 1,63, tá? A barrinha indica que o valor faz parte do intervalo. Se não tiver a barrinha, aquele valor não faz parte. Então aqui, ó, na quinta classe, eu vou ter quem tem entre 1,63, inclusive quem tem 1,63 de altura, até quem tem quase 1,65. Quem tiver 1,65 vai ser considerado no próximo intervalo. Tudo bem? Bom, quando isso acontece, quando eu tenho uma tabela com intervalo de classe, eu preciso calcular o ponto médio, que a gente chama de xi. O que é o ponto médio? É o valor do meio aqui do intervalo de classe. Então, entre 1,63 e 1,65, o valor do meio é o 1,64, tá? Se você tiver uma tabela onde o intervalo aqui tem valores que não me permitem fazer esse cálculo de cabeça, que fica mais difícil de identificar o valor do meio, não tem problema. Sabe o que você vai fazer? Você vai somar os extremos e dividir por 2, tá bom? Eu vou mostrar isso no último intervalo. Então, o último intervalo, ó, entre 1,65 e 1,67, vai dar 1,66. O que eu posso fazer para calcular esse 1,66? Vamos colocar aqui do lado e fazer na calculadora. Eu posso pegar o 1,65, somar com o 1,67 e tudo isso daqui eu vou dividir por 2. Vou mostrar na calculadora, para você ver que vai dar 1,66. Então, eu peguei aqui a minha calculadora, vou fazer 1,65 mais 1,67, o resultado 3,32. Vou pegar agora o 3,32 e vou dividir por 2. O resultado 1,66, tudo bem? Então é assim que a gente acha o ponto médio. Para o restante da tabela, pessoal, absolutamente tudo igual. Então eu vou calcular agora o FR em porcentagem e o FR acumulado. Então, mais uma vez, ó, só para a gente gravar aí, tá bom? Vou fazer o 8 dividido pelo 26. O resultado, 0,377, arredondando para cima aqui, tá bom? Opa, errado aqui. Uma coisa importante, se a gente olhar para o 8 é o quádruplo de 2, tá? Você poderia pensar, pô, é tudo proporcional, então eu posso pegar esse FR e multiplicar por 4. Não faça isso, porque todos esses valores têm incluídos arredondamentos. Essa questão da proporcionalidade não vai funcionar para o arredondamento, então você tem que fazer um por um, a não ser que o número se repita. Pessoal, se repetiu a frequência, tem que repetir a frequência relativa. Então, aqui, ó, 0,0769. E para terminar, 1 é a metade de 2, mas eu tenho que fazer a conta porque o valor é diferente. Então, 1 dividido por 26, o resultado, 0,0385, tá bom? Eu arredondo no 4, que é a quarta casa, mas a próxima casa é um número maior do que 4. Então, eu faço arredondamento para cima. Tenho que somar todos esses valores ou somar a porcentagem, tá bom? Eu vou optar por somar a porcentagem. Então, vamos lá. Para escrever esses valores na forma de porcentagem, basta andar com a vírgula duas casas. 30,77, 7,69, 3,85. Tudo bem? Vamos fazer a soma para ver se bateu? Senão a gente tem que dar uma ajeitada aí. Então vamos lá. 7,69 mais 23,08 mais 26,92
mais 30,77, mais 7,69 e mais 3,85. Resultado exatamente 100. Se não desse 100, existem várias regras. Eu utilizo a regra da ideia de proporcionalidade. Eu mexo sempre no maior valor, tá bom? Se aqui deu 100, aqui é um inteiro. Para terminar, a frequência acumulada. Relembrando, o que é a frequência acumulada? É o total da frequência absoluta até aquela classe, até aquela linha. Então, até a quarta linha, qual que é a minha frequência absoluta? Ela é 2, mais 6, mais 7, mais 8. Tudo bem? Então, aqui no caso, se somar todos esses valores, vai dar exatamente 23. Uma possibilidade. O 15 é a soma até a terceira linha. Se eu pegar o 15 e somar com o 8, vai dar o 23. Tudo bem? Aí agora, então, eu vou fazer o 23 mais o 2. Vou achar a frequência acumulada da quinta linha, que é 25. E se eu fizer o 25 mais 1, dá a frequência acumulada da última linha, que é o 26. Percebam que a frequência acumulada da última linha tem que ser exatamente igual ao total. Tudo bem? Valeu, pessoal!